Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Lição de quarta-feira, 18 de outubro. A igreja primitiva e as zonas de conforto. Sabe, a lição já começa fazendo menção a uma perseguição que aconteceu ali no martírio de Estevão. Estevão foi martirizado pela fidelidade que ele tinha a Deus e pela causa de Deus. Isso que me chama a atenção. Ele era fiel à pessoa de Deus e aos ensinos de Deus. A gente nunca deve separar uma coisa da outra. A pessoa não pode dizer que está em paz com Deus se não leva em consideração os seus ensinos. E Estevão aqui foi martirizado por essa causa. Ele pregou aqui para todos que estavam ao redor. Paulo, ainda chamado Saulo, embora não tivesse sido autor do apedrejamento, mas ele consentiu. Mas sabe, isso lhe deu a ele um impacto muito positivo para a sua conversão no futuro. Porque ele viu, na verdade, o que vale sofrer pela causa de Deus. É tanto que ele também foi martirizado. E em suas últimas palavras ele fala, né? Combati o bom combate. Capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, e o verso 7 e o verso 8. Aqui, de forma especial, me faz lembrar uma frase e uma pergunta que foi feita para um pastor evangélico, né? Perguntaram a ele o seguinte: pastor, a igreja será fiel quando for perseguida? E ele respondeu: não, a igreja será fiel, a igreja será perseguida, perdão, quando for fiel. Ele faz a pergunta contrária, né? Ele perguntou assim: a igreja será fiel quando for perseguida? Aí o pastor então mais uma vez respondeu: não. A igreja será muito mais perseguida quando ela for fiel. E aqui foi a fidelidade dos apóstolos, foi a fidelidade daqueles que estavam de fato vivendo, não dos apóstolos em si, né? Porque os apóstolos estavam dispersos, mas sofreram perseguição e foram martirizados bem depois, né? Todos eles foram martirizados, com exceção do próprio João, né? Foi o único que foi morto de morte natural. Então, assim, aqui de forma específica, existia aquele conceito de que só se deveria levar a mensagem de Deus para os seus, esquecendo do que o próprio Jesus disse, né? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, assim, ele diz que é bem claro, ide a todo mundo. Ele não fala ide só. É quando chega em Atos capítulo 1 e o verso 8, que é o verso para memorizar, então Cristo agora enfatiza mais uma vez, e sereis minhas testemunhas. Agora que é crucial. Para ser testemunha de Cristo, deve viver sua mensagem e levá-la a todo o povo. Primeiro os de casa, Jerusalém, depois os arredores, Judéia, Samaria, aqueles que são os que são desqualificados aos olhos dos homens, do povo da época, e todos os confins da terra, e aos confins da terra. E aqui, ele tinha esse conceito: não pregar a pessoas que não fossem cristãs. Havia uma separação entre judeu e gentil. E aqui eu entendo que quando Pedro vai levar a mensagem, e especificamente aqui no capítulo 4, e o verso 7 e o verso 8, é descrito que há uma perseguição por causa da cura que ele faz para com uma pessoa aleijada. E aquela cura que o próprio Pedro realiza, isso, na verdade, aqui é descrito a perseguição, né? A cura foi feita no capítulo 4. No capítulo 3, perdão. No capítulo 3 de Atos, a cura é feita do coxo, aquela cura que ele chega para ele e pergunta assim, pede alguma moeda, né? Um semblante de alguém que está precisando de algo. Pedro chega para ele e fala assim, olha para mim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aquele causou um alvoroço. E no capítulo 4 é descrito que o próprio Pedro pregava falando que havia ressurreição dos mortos. Então, isso é o que importa, gente. Primeiro, nós confiamos na pessoa de Deus e nos submetemos à sua palavra. Nenhuma pessoa pode dizer que tem relacionamento com Deus se é contra a sua palavra. Eu quero que fique muito claro aqui. Precisava sair da zona de conforto para mostrar agora o Deus em quem acreditava. Ah, eu conheço a Deus, eu creio em Deus. Mas vive como se Deus não existisse. Não leva à tona a sua palavra, os seus conselhos, aquilo que ele tem como princípio. E aqui nós entendemos, na verdade, que Pedro foi aquele que levou avante a obra de Deus. É tanto que ele foi, segundo a tradição, martirizado ou crucificado de cabeça para baixo. E olha só, aqui no texto de Atos 10, 9 a 15, há um ponto bem crucial. Logo no início do capítulo 10, o próprio centurião, né, chamado Cornélio, ele tem um sonho. E nesse sonho um anjo aparece para ele. E nessa aparição ele chega a descrever e pede para que ele vá até Jope e mande duas pessoas até lá para pegar Pedro. Nesse momento, no dia seguinte,
Pedro também tem uma visão. E olha que era o horário de meio-dia, o horário da fome, né? O horário do almoço, vamos dizer assim. Um horário que ele queria, de fato, se alimentar. Então aparece o lençol. Eu não vou ter tempo para esmiuçar essa questão do lençol, mas é tido por alguns evangélicos de que, a partir daquela visão de Pedro, ele agora poderia, todos nós poderíamos comer os animais imundos. Irmãos, a ilustração que Pedro recebe ali não deve ser vista como uma ilustração alimentícia física, mas era o alimento espiritual que Pedro deveria se alimentar através da pregação do evangelho para aquele que, aos olhos dele, era considerado indigno. Cornélio era romano, mas olha o que o texto fala, ele era temente a Deus, ele fazia caridades aos outros pelo temor que ele tinha a Deus e orava a Deus continuamente. Então, três características: o fato dele fazer o bem ao próximo, testemunho; o fato da relação íntima com Deus através das suas orações; e outra coisa, o temor de Deus, né? Que é o princípio da sabedoria. Ele era temente a Deus. E aqui a gente entende que nessa qualificação Deus queria com que ele, na verdade, tivesse uma relação mais estreita e conhecesse as verdades de Deus através de Pedro. Pedro, por sua vez, tinha uma percepção diferenciada, onde ele não deveria, aos seus olhos, aceitar uma pessoa de uma outra nação. Agora, naquela visão, ele chega a dizer, Deus diz para ele assim, olha, levanta-te, mata e come. E ele diz, não, Senhor, nunca comi nada imundo. Aí ele fala, não considere imundo o que Deus purificou. E na visão de Pedro, na percepção de Pedro, Cornélio era um imundo. Então, quando ele vai até ele, no verso 28 e 29, do capítulo 10 de Atos, olha o que é que ele fala aqui, ó. Atos 10, 28 e 29. Pedro disse, vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre em um lar gentil, como se este houvesse uma associação. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim aqui porque fui chamado, sem levantar objeções. Agora, digam por que vocês me mandaram buscar. Se você for ler depois, o capítulo 11, aquilo, de certa forma, acontece uma perseguição, um murmúrio, um levante. E Pedro, então, começa a descrever tudo detalhadamente. Para aqueles que consideram que ali Pedro estava falando de alimento físico, real, leia a explicação dele em Atos capítulo 11. Você vai ver que Pedro enfatiza o que Deus estava mostrando para ele, que o judeu, que o gentio, não era imundo e nem era considerado desqualificado. Na verdade, todos são bem-vindos no reino dos céus. E aqui deveria ser para com Pedro também. Então, sair dessa zona de conforto, desse intelecto criado por suas próprias convicções e tradições, era contra a condição que Deus queria, que ele levasse a mensagem de Deus aos homens, ao mundo, independente de qual nação eles fossem. Essa também deve ser a nossa prerrogativa. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela Tua palavra e obrigado pelos Teus conselhos. Nos ajuda a conhecer-te cada dia mais, de maneira que possamos, através da nossa vivência, externalizar com um bom testemunho, levando a mensagem aos outros, demonstrando que realmente conhecemos ao Senhor de fato. Perdoa nossos pecados, nos ajuda a sairmos da nossa zona de conforto intelectual, às vezes até tradicional, mas que sejamos pessoas espirituais no Senhor. Dá-nos esta bênção e perdoa nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente. Se inscreva em nosso canal e curta nossos vídeos e compartilhe para a glória de Deus. Até o próximo estudo. Até logo.